A sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 3. É uma meditação muito especial para a nossa igreja nessa manhã. Domingo passado eu não tive como não estar aqui, não pude estar aqui. Houve um convite que havia sido marcado há muito tempo e chegou o dia. Estive pregando nos 50 anos da igreja de Jundiaí, mas a pastora deu conta do recado, foi melhor do que se eu estivesse, e eu preguei de manhã essa pregação, Então, para fechar o ciclo nos nossos domingos, nós vamos ouvir sobre isso hoje. Diz assim a palavra: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Vou ler de novo. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Pai querido, fala conosco nesta manhã. Espírito Santo, se revele a nós, que uma palavra venha do céu para a nossa vida, e o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. E você pode dar glória a Deus. Então sente-se como um valente, e ao sentar, ofereça a Deus a sua melhor salva de palmas. Glória a Deus. Lindo de ver a igreja. E hoje eu tenho uma palavra e eu quero passar para você. 3 cavaleiros cruzavam o rio. Quantos cavaleiros cruzavam o rio? Já pensou você cruzando o rio à noite, Joãozinho? Uma noite escura, muito escura. E de repente, Alain, e de repente, pastores que estão aqui, Juliano, você ouvir uma voz que venha do céu, Cristian, e a voz vai falar para você assim: Cosmo, desça dos seus cavalos. Você desceria do cavalo ou correria com o cavalo? Desçam dos seus cavalos. E os 3 desceram dos cavalos. Escuridão, não via nada, aquele breu. A voz, pastor Marcos, repetiu assim: agora, peguem pedras. Tavinho. Peguem pedras e coloquem nos seus alforjes e nos seus bolsos. E aqueles homens pegaram pedras e colocaram nos alforjes e colocaram nos bolsos. Aí o Wilson, que é Reginaldo para mim, escutou a terceira fala da voz da escuridão: amanhã uns ficarão tristes, outros ficarão alegres. Mas não olhem para os seus alforjes. Meu Deus, passou. No dia seguinte eles acordaram, os cavaleiros acordaram, passaram assim, abriram os seus alforjes. Eliel, que tinha dentro deles? Pedras preciosas. Juninho tinha diamantes e esmeraldas. Aqueles diamantes, aquelas esmeraldas foram um tesouro escondido na escuridão da vida daquelas pessoas. Uns ficaram tristes, peguei pouco. Outros ficaram felizes, peguei o suficiente. A palavra se cumpriu. Deus se revela para a gente, às vezes, em momentos de escuridão, com uma ideia do Espírito Santo. Tenho certeza que hoje, o Espírito Santo, Alex, o Espírito Santo, Renan, o Espírito Santo, igreja que me ouve, vai trazer uma ideia no seu coração. Vai abrir um caminho para você e para mim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Procura na internet. Moacir Franco. Moacir Franco, ele é autor de muitas músicas que fazem sucesso na boca dos outros. E ele conta que um dia muito difícil da vida dele, ele estava num circo em Guarulhos.
Lá em Guarulhos eles estavam no circo, internet. E aquela noite choveu muito e fez frio. Foram 15 pessoas no show. 15 pessoas só foram ao show participar do show do circo. Irmãos, 15 pessoas não pagam nem a luz. E ele falou: o que eu vou fazer, pastor Marcelo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Por volta de meia-noite, entrou um homem alto, molhado. Chegou até o picadeiro quando o show acabou e falou assim: o senhor é Moacir Franco? Sou. Eu gostaria de gravar uma música sua. Ele falou assim: uma música minha? Ele falou: é. Eu queria gravar uma música sua, porque a minha namorada gosta muito de uma música sua. E eu gostaria de poder gravar essa música. O senhor me permite gravar essa música? O Moacir Franco não perguntou o nome da pessoa e falou para ele assim: qual música que é? Seu amor ainda é tudo. Aí ele pega e fala assim: eu nem lembro dessa música. Ele pensou: não lembro dessa música, nem sei onde está. Mas tudo bem, eu libero para você gravar esta música. Pode ir gravar essa música. Quem conhece essa música? Eu não vou cantar porque eu vou sair fora do tom aqui, mas é linda. Aí ele falou assim: ó, pode ir embora. E o rapaz saiu pulando do corredor assim, foi embora na escuridão e gravou. Quem que era aquele rapaz? Era o Marciano, do João Mineiro e Marciano. Eles gravaram a música, Saulo. Vendeu 2 milhões de discos. Aquela música tirou o Moacir Franco, Cícero, da escuridão e da noite escura. Aquela música promoveu o nome daquele homem. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Receba uma palavra profética. Quando o dia estiver muito escuro, quando a noite estiver mais escura, é porque está na hora de amanhecer. Já vem chegando o dia. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode receber essa palavra para a sua vida. O Senhor pode nos dar tesouros na escuridão. Quem crê dá glória a Deus. Quem recebe dá um aleluia. Olha para mim. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, 7 que o Senhor coloca os tesouros, está aqui, ó, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha. Presta atenção. O tesouro é a revelação. O tesouro é a ideia. O tesouro é a inspiração. E ele vem em vasos de barro, como eu e você. O menino chega em casa. Segura o versículo um pouquinho só, querido. O menino chega em casa com um bilhetinho para a mãe dele. Mãe, está aqui um bilhetinho. A professora escreveu para mim. Fica imaginando você, Marcelo. A professora escreveu assim para mim. O que quer dizer o bilhetinho? A mãe olhou o bilhetinho e falou assim: o bilhetinho está dizendo: filho, seu filho, ele é muito acima da média. Ele precisa de uma escola de gênios. Porque não há escola aqui nessa cidade, e a nossa escola não tem capacidade nem condições de fazer com que o seu filho seja educado corretamente aqui. Então a senhora precisa tirar o seu filho da nossa escola, porque ele vai patinar e não vai chegar a lugar nenhum, porque nossa equipe docente não é capaz de cuidar dele. A mãe pegou, falou assim: a partir de hoje, então, você não vai mais para a escola. A mãe vai cuidar de você. A mãe vai educar você. A mãe vai disciplinar você. A mãe vai dar para você todo o ensino que você precisa sobre matemática, ciência, geografia, cultura, a língua. Pronto, resolvido o seu problema, menino. E o menino cresceu.
E a mãe faleceu. E um belo de um dia, o menino guardando as coisas da sua mãe, quando ele já era homem feito, formado, grande, conhecido, ele achou o bilhetinho. Sabe o que dizia o bilhetinho, Nilton? Mãe, por favor, seu filho não pode frequentar a nossa escola. Ele é muito inferior à maioria dos alunos. Ele não consegue acompanhar. Ele não tem o nível da nossa escola. Então, eu peço gentilmente, para ele não atrapalhar todo o processo da classe, a senhora troca ele de escola porque ele tem deficiência de entender aquilo que nós falamos. Alguém sabe quem é o menino? Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Sabe quantas invenções Thomas Edison fez? Mais de 1000. Sabe quantas criações o mundo hoje dá graças a Deus, porque Thomas Edison gastou tempo debruçado, criando fórmulas e tendo revelações de Deus. Sabe por que você aperta um clique e na sua casa não precisa de lamparina, e na sua casa não precisa de óleo diesel para acender uma luz? Porque Thomas Edison, ele criou esses filetes que acendem e iluminam os ambientes. A escola não pôde cuidar dele, mas uma mãe dedicada o abraçou e falou assim: filho, estão dizendo que você não pode, e eu estou dizendo que você tem condição. Estão dizendo que você é a escola, e eu estou dizendo que você é a excelência. Estão dizendo que você vai sempre fracassar, e eu estou dizendo que você vai prosperar. Eu estou aqui para dizer para você: o Senhor tem condição de te dar um tesouro escondido. Ah, não seja você o que as pessoas pensam sobre você, mas seja você aquilo que você acredita que Deus pode fazer através de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Um pregador pregou hoje de manhã aqui. Eu ia até replicar a pregação dele, mas não deu tempo de eu estudá-la. E ele fala uma frase e eu marquei: Deus não te fez para ser pequeno. Quem recebe essa palavra vai dando glória a Deus. Quem recebe isso vai dando aleluia. Fala comigo: o Senhor meu Deus não me fez para ser pequeno. Você crê nisso, igreja? Então dobre o seu joelho na sua casa, coloque os seus projetos diante de Deus e peça: Senhor, eu preciso de um tesouro escondido, de uma palavra revelada, de uma luz na escuridão. E Senhor, quando chegar a minha vez, eu não vou pegar poucas pedras que estão no riacho, eu vou colocar na minha alforge quantas pedras forem necessárias e couberem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala comigo, bate palma forte então. Mas o tesouro é de barro, olha lá. O tesouro é vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus, seja de Deus e não de nós. É Deus na nossa vida, basta uma revelação, basta ir para a presença. Irmãos, tinha 3 coisas que estavam na arca: o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da lei. O maná, de um dia para o outro, ele apodrecia e criava bicho. O maná dentro da arca ficou ali e não criou bicho. Como que os pregadores enxergam isso? Como que a teologia explica isso? Primeiro, o maná era o pão que dava sustento. O pão que dava sustento, Cosmo, presta atenção, ele apodrecia porque você tinha que buscar todo dia, era diário. Eu preciso todo dia ser cheio. Você pode andar de Lamborghini, mas se não colocar combustível, ela para. Eu quero que você busque, eu preciso buscar Deus todos os dias. Aí o maná, na presença de Deus, ele não apodrecia. O que quer dizer isso? Toda a minha vida, todos os meus planos e a revelação que tem, quando nós estamos na luz da presença, ela nos traz vida, ela enriquece sem dor. Você pode dar glória a Deus por isso? Dia desses eu estava... Toda a atenção que eu recebo do dia vai para o meu pé. Tem mais alguém assim aqui? Vai para o pé. Meu pé, ele mostra quando eu estou muito nervoso, ou quando eu tenho muita tensão, ou quando eu passo muito estresse. Ele forma calo. Ele fica com uma calosidade embaixo. E aí é só ir para um podólogo, ela vai então
fazer o trabalho que ela faz lá. Ela vai descascar, tirar aquele excesso, pronto, cuidar, pôr pomada e volta para casa. Resolvido o problema, parece que eu estou andando na nuvem. Mas aí, esses dias eu fui no lugar, tinha água, eu fiquei muito tempo na água. Quando eu fiquei muito tempo na água, eu entrei para tomar banho e eu tinha uma lixa, essa de pé em cima assim, e eu peguei e falei assim, vou aproveitar. E eu tinha acabado de ir para o podólogo. Eu vou lixar. E eu lixei. Ficou lisinho de novo. Falei assim, que maravilha, se ficar sempre assim, né? Mas não fica. Daqui a pouco está com problema, então tem que ir lá e cuidar. Pronto, resolvido. Isso aí não é problema. Nem seu, nem meu, é do podólogo que vai ganhar o dinheirinho dele. Aí eu peguei e lixei. Só comecei a andar essa semana passada. Eu andava na rua assim, mas irmão, parecia que o meu pé... eu estava com uma dor muito forte no pé. Eu comecei a ficar até preocupado. Eu falei assim, nossa, será que eu peguei alguma... Será que eu estou doente? Está doendo demais esse pé. Está doendo demais esse pé. Aí falei para a Lourdes, dá uma olhadinha no meu pé, Lourdes. Ela olhou e falou assim, não, você lixou o pé. Eu não tinha lembrado que eu tinha lixado. E abriu 2 fissuras, uma em cada calcanhar. Vem cá que eu resolvo. É médico, irmão, é médico. Vem cá que eu resolvo. Eu vou pegar um nebacetim, vou passar um nebacetim no seu pé, resolvido o seu problema. E ela fez isso. E eu fui dormir, pus uma meia e dormi. No dia seguinte, enfermeira, eu nem lembrei que eu tinha dor mais no pé. Eu nem lembrei que eu tinha pé, para ter uma ideia. Eu andava normal, falei assim, meu Deus, resolveu. Eu fui lá, peguei a pomada na mão e falei assim, Deus, o Senhor deu para este homem que criou esta fórmula um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. E a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, eu também quero uma riqueza encoberta, um tesouro escondido. Aquilo lá é um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. E eu quero profetizar na sua vida. Abra o teu coração, porque na presença de Deus, os teus sonhos podem ser realizados. E Deus pode te dar um tesouro escondido, mas a glória sempre vai ser dele. Presta atenção, levanta a sua mão direita e fala, o meu Deus, pela sua bondade e misericórdia, pode me dar um tesouro escondido e uma riqueza encoberta. Quem recebe aqui da glória a Deus. Coloca para mim Isaías 45:3. Olha o que diz o texto, presta atenção no texto. O texto diz assim, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Dá um glória a Deus. Você pode ler junto? Lê junto comigo. Fala assim, 1, 2, 3. Para quem que Deus falou isso? Foi para um homem santo? Foi para um profeta? Foi para um estadista que servia a Deus, um Deus ungido por Samuel? Não. Deus falou isso para o rei Ciro. Israel, a nação escolhida, ela foi levada cativa para a Babilônia por Nabucodonosor. Quando Israel foi levado cativo, foi levado também foi dada uma palavra. Uma palavra. A palavra que foi dada foi essa: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de fazê-los prosperar e de fazer o bem. A gente só fica esse versículo. Se continuar lendo, a lambada vem. Porque vocês irão ficar 70 anos no cativeiro. Quando completar os 70 anos, eu tornarei vocês para a vossa casa. Mas 70 anos vocês vão ficar. Deus estava falando assim, é mais ou menos a mãe que fala que não vai bater no filho, precisa dar uma palmadinha nele para disciplinar. E ele fala assim, mas por quê? Porque é para o seu bem. É para corrigir, é para orientar,
é para ensinar bons modos. Pronto, resolvido. Deus está falando, eu tenho um pensamento bom a teu respeito, de paz e não de mal, de fazê-lo prosperar. Só que isso vou ensinar vocês em 70 anos de cativeiro. É 70 anos de prisão. Quando terminar os 70 anos, eu vou trazê-los de volta para cá. E vocês vão cuidar e vão seguir o fluxo. Beleza? Beleza, resolvido. A Babilônia foi conquistada pelos assírios, pelos medos e persas, e agora quem governava Israel era Ciro. E Deus visita Ciro, Deus está trabalhando com Ciro, Deus está convertendo Ciro à sua causa. Isso é lindo. Deus está convertendo o rei Ciro, João, a trabalhar para ele. Porque estava completando os 70 anos. Tem disciplina, meu querido amigo e irmão, que você vai ter que enfrentar sozinho. E talvez você fale assim, na hora da minha pior peleja, eu fiquei sozinho. É isto mesmo. É isto mesmo. É isto mesmo. Porque você vai entender que Deus está cuidando de você. Deus está te disciplinando, mas para cuidar de você, não para te matar. Mas Deus vai te visitar depois e vai trazer para você algo sobrenatural. E você vai poder escrever o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como quem sonha, e o Senhor então encheu a nossa boca de riso e o nosso coração de alegria. Então diriam-se entre as nações: porque esses estão alegres? E aí a resposta veio: eles estão alegres porque grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. E aí aquele que semeia, mesmo que com lágrimas, ele voltará trazendo feixes. Esta é a promessa. Se é 70 anos, 70 anos, mas nem um minuto a mais. Eu quero dizer para você, estava chegando o tempo do Ciro, de Israel, voltar para sua casa. Agora, mão de obra barata, mão de obra escrava, mão de obra que não tinha como queixar-se de nada. Os filhos que nasceram no cativeiro também eram escravos. Tem que ter uma compensação. Às vezes, irmãos, as pessoas pensam que a oração nossa aqui para os vizinhos é essa, que Deus não quer vender para a gente, que você gaste tudo com doença. Não. Para nós ganharmos, ninguém precisa perder. Para nós ganharmos, as pessoas têm que ganhar mais ainda. A nossa oração é: cria caminhos, abençoa, abençoa. Você viu que não teve nenhum vizinho reclamando da festa. Tivemos nenhuma queixa, mas tinha uns vizinhos que reclamavam. Na sexta-feira a gente recebeu visita de fiscais, que a gente correu atrás, resolveu o problema, tiramos os alvará, estávamos todos protegidos pela lei. Melhor para a gente. A denúncia faz com que a gente melhore aquilo que a gente já fazia de errado. Pronto, resolvido. Precisamos de favor. Tudo resolvido. Mas tinha um vizinho, irmãos, que ele reclamava. Tinha um vizinho que ele chegava aqui na porta da igreja, antes de eu chegar. E um dia ele veio descalço, ele colocou o dedo no meu nariz e ele falou para mim assim: eu vou fechar a tua igreja. Eu só não quebrei o dedo dele, porque eu sou educado. Porque só a Marcela me viu bravo uma vez, ninguém mais viu. Só a Marcela. Só ela me viu bravo, mas ela era pequenininha, acho que nem lembro. E eu prometi naquele dia que eu passei tanta vergonha de ter ficado bravo, que nunca mais eu ia ficar bravo. Sorte dele, que eu tenho um pacto com Deus de não ficar bravo. Mas colocar o dedo no meu nariz e falar: vou fechar a tua igreja, uma que eu não tenho igreja. Eu olhei para ele e falei assim: o senhor não vai fazer isso? Mas vai dar tudo certo. Na lei você tem razão. Na lei você tem razão. E a gente mandava o fiscal como é que chama esses fiscais aí que cuida disso? Do CREA, ir lá visitar ele lá, para poder ver onde estava vazando o som. Foi quando mudou a ampliação, começou a vazar um pouco de som. O nosso som não vaza. Se uma moto passa na rua, o som não chega no vizinho. Eu pensei até deixar uma moto ligada, porque a moto ligada inibia o som de chegar. Bom, aí mandava o fiscal ir lá, media, dava
34 decibéis, 32 decibéis, 33 decibéis, é nada isso aí. Chamou 33 decibéis é um assovio. Ponto. Mas ele ficou bravo, tem direito de reclamar. E eu comecei a orar por ele. Deus abençoe esse homem. Ele precisa sair daqui. Mano, tentei tentar. A gente estava mais fraco de perna naquelas épocas ainda. Não que a gente está forte, não, mas a gente está bem fraco de perna. Falei, vamos comprar um apartamento dele. Mas não tinha jeito. Deus, haja, faça alguma coisa. Irmãos, apareceu para esse homem e veio, ofereceram para mim uma casa num condomínio top da cidade, inacabada. Moral da história: esse homem comprou essa casa, está feliz da vida lá. Por acaso eu sei porque o Cosmo foi fazer um serviço para ele e me contou. O homem está contente demais. Deus abençoou ele e nós não temos mais estresse. É tesouro escondido. Já pensou se esse homem invoca com a gente? Irmão, ele vinha todo culto, pergunta para o Dorfo. Eu tinha bronca, ele chegar na porta da igreja, porque ele já vinha. E ele vinha bravo mesmo, ele vinha nervoso. Então, às vezes, a gente não precisa que os outros percam para a gente ter. Não. Entrega. Confia em Deus. Deus está no controle. Se é 70 anos de cativeiro, é 70 anos que nós vamos ter que passar ali. Não tem crise, não tem problema nenhum. Mas o Senhor falou que vai nos trazer de volta. E eu acredito na palavra de Deus na minha vida e na sua. O Senhor te coloca em lugar de honra. Você pode dar um glória a Deus por isso. Quem crê vai dando graças a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Então Deus tinha que fazer o quê? Eu vou prosperar tanto o rei Ciro. Eu vou dar para o rei Ciro um tesouro escondido. Eu vou dar para o rei Ciro uma riqueza encoberta. Irmãos, eu não pedi ordem, mas eu falei para o menino, eu não pedi ordem. Tem muitos cabeleireiros. Tem muita gente que corta cabelo. Tem muita gente que faz cabelo. Mas Deus deu para esse menino que esteve na festa aqui ontem, esses dias. Falei para ele para a mulher dele: Deus deu para você um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, rapaz. Hoje eu fui pegar um almoço. Quando eu cheguei lá, o dono do lugar, do restaurante, falou para mim assim: quando chegou o meu funcionário aqui para trabalhar, eu achei que era ladrão. Porque ele entrou aqui e já começou a trabalhar, e eu não sabia que ele tinha feito a transformação. O irmão não está aqui não, né? O irmão que pôs o cabelo, não? Irmão, ele mostrou a foto para mim. De como eu só sei que é ele, porque ele mostrou a foto. A mulher dele: meu marido ficou lindo, né, pastor? Eu falei: não, ele está com cabelo. Lindo é outra história. O rapaz ficou em cabelo, não faz milagre. Irmãos, esse moço, Deus deu para ele um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. Um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. Eu falei: mas como você ganhou? Como que você fez? Ele falou: quanto custa? Eu falei: não é barato não. Ele falou: mas você pagou? Não, eu fui sorteado aqui na festa. Ele falou: e você teve coragem de ir? Eu falei: pastor, quando eu vi ele sexta-feira, era o meu sonho ganhar no sábado. E eu ganhei, pastor. Irmãos, mas Deus deu. O rapaz que faz é um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, é uma ideia. E as ideias surgem na presença de Deus, meu querido. Presta atenção no que eu vou dizer para a gente orar junto, para me terminar. Olha só, que coisa linda. Ciro, Israel tem que ir embora. Mas como que você vai liberar todos esses milhares e milhões de pessoas para voltar para sua casa e perder toda essa mão de obra que você tem de graça? Ciro foi enchendo o coração porque acho que Deus deu para ele algum tesouro escondido na terra, alguma forma de prosperidade que ele não ia mais precisar de Israel para poder avançar. É isso que eu quero dizer para você. Nesta noite, o Espírito Santo usa a minha boca para dizer para você que o Senhor vai te dar
recursos e condições, tesouros escondidos. Pastor, lá no céu você tem a eternidade inteira. Lá no céu nós temos a presença de Deus. Irmãos, é alguma coisa que ninguém pensou ainda. O Espírito Santo me usa nessa noite para falar para você assim, ó: o Senhor coloca na sua boca uma palavra, uma visão, e é na presença dele que essas coisas acontecem. Quem crê vai dando glória a Deus, para fortalecer mais a sua fé. Quer ver? Fortalecer a sua fé. Samuel capítulo 1, verso 13. Samuel capítulo 1, verso 13. Olha o que diz a Bíblia. Samuel 1, 13. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Achou? Não. 1 Samuel capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra de Deus para nós. Eu vou ler aqui para você. Saul reinou. 1 Samuel 13, 1. Saul reinou 1 ano. E quando ele estava reinando 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micás, no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonas em Gibeá de Benjamim, e o restante do povo ele enviou cada qual para sua tenda ou para sua casa. Saul reinou 1 ano. 1 ano. Presta atenção. 1 ano. No 2º ano ele organizou o exército para poder fazer trabalho, e eles gostavam de oferecer sacrifício antes de ir para a luta. E eles iam oferecer sacrifício antes de ir para a luta. E Samuel era o profeta, e Samuel disse assim: Saul, espera, cada um na sua, você guerreia e eu ofereço sacrifício. Eu prego, vocês cantam. Eu prego, eles tocam. Eles tocam, diaconato serve. E assim cada um na sua. Samuel disse: Saul, espera que eu chego. E Saul percebeu que já fazia 7 dias que Samuel tinha dito que ia chegar e não chegava. E Saul ficou inquieto, falando assim: não chega mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo vou oferecer sacrifício. Eu vou pegar os sacrifícios, eu vou oferecer e nós vamos para a guerra. E ele pegou o sacrifício e começou a oferecer o sacrifício, e Samuel chega. Samuel chega exatamente na hora que ele estava oferecendo os sacrifícios contra a ordem que Deus tinha dado. 1 Samuel capítulo 13, versículo também 21, versículo 13. 1 Samuel 13, 13. E Samuel disse a Saul: procedeste neciamente. Nesse quer dizer louco. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora teria te confirmado o teu reino para sempre. Você foi apressado, Saul? Hoje Deus ia confirmar o teu reino para sempre. Ia ser o reino de Saul, não o reino de outra pessoa. Você ia ser rei para sempre, aqui a sua geração também. Olha o versículo 14. Porém agora, o teu reino não continuará, porque nesse momento, Deus começa a procurar um homem segundo o seu coração. E vai colocar capitães para ajudar você. Deus começa a procurar um homem segundo o coração. E agora o seu reino vai ter fim. Agora, olha que coisa linda isso aqui. Olha só a bondade de Deus. Atos 13, 21. Atos 13, 21. Diz a palavra de Deus sobre o que Paulo escreve aqui. E depois pediram um rei. E Deus deu por 40 anos Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Então para lá, vamos lá. Opa, calma aí. No 1º ano, tudo tranquilo. No 2º ano, ele forma o exército e vai para a guerra. Ele desobedece ordem de princípios. Ordens de princípios dos céus. Deus rejeitou o reino dele. Você não vai mais ser rei. Eu não quero mais você como rei. Você poderia nesse dia ter confirmado o seu reino para sempre. Mas porque você fez isso, eu estou neste momento tirando o teu nome do reinado.
Quanto tempo ele reinou depois disso? 38 anos. Se passaram 38 anos, ele continuou rei e Deus já tinha escolhido outro rei. Ele ficou 40 anos reinando. 40 anos reinando. O que aconteceu? Por quê? Porque alguém ainda não tinha descoberto um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. Deus pega um chifre de azeite e vai na casa de Jessé e fala para Jessé assim: ô Jessé, eu vim ungir o rei de Israel aqui. O rei de Israel vai ser da sua casa. E ungir Davi rei. Davi tinha 13, 14 anos, foi na batalha levar, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, foi levar queijo para os seus irmãos. Quando ele viu o tesouro escondido dele, quando ele viu a riqueza encoberta dele, o gigante Golias. Irmãos, possivelmente os nossos tesouros escondidos, nossas riquezas encobertas, vêm disfarçado de batalha. Se coloca de pé no seu lugar. A banda pode subir. Escreva isso no seu coração. Fala comigo assim: muitas vezes é na hora da minha necessidade, é na hora da noite mais escura, é na hora de atravessar o rio, é na hora das 15 pessoas, é na hora do gigante gritando no vale, que o Senhor revela um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. Você pode dar glória a Deus? Mas isso não é para todo mundo, isso é só para os fortes, viu? Isso é para você, viu? Isso não é para os outros, não. Isso é para você que está nesse culto aqui hoje, em nome de Jesus. Isso não é para os fracos, não. Isso é para você. Vou contar uma coisa para você. Muitos aqui viveram isso comigo. Ser pastor de cidade pequena não é fácil. Se ninguém projetar você não sai do lugar. A gente precisa de uma mão que projeta a gente. A gente precisa de uma mão que se estenda para a gente. Sempre a gente vai precisar de uma mão. Se a gente não tiver uma mão que se estenda, a gente vai... É difícil. É difícil. Alguém tem que falar da gente para alguém. E eu estava lá em Peúna um dia. E a igreja de Peúna, irmãos, 6.000 habitantes, não é fácil. Quem pensa que é fácil, não é fácil. Não para o tamanho da visão que você quer implantar. Não dá para dar 180 por hora, Gilberto e Ângela num Fusca. Ele não vai conseguir. Não vai andar. Mas aí eu estava lá um dia, eu, a Lourdes, Marcela, Bruna, as crianças eram pequenas ainda. Chegamos no nosso limite, 300 pessoas. Bom, ter 300 pessoas numa igreja é muita gente, irmãos. De cada 100 igrejas do mundo, só 5 hoje, num domingo, tem mais de 300 pessoas. Então, cada 100 pastores, 5 prega para mais de 300 pastores aos domingos. É que você está acostumado, você acha que isso é comum. Não é comum. Isso é milagre. Isso é algo sobrenatural. Mas nós já pregávamos para 300. Então eu estava entre os 5%, Evandro, Michele, tranquilo. E eu escutei falar. Foi o Arthur Bongani que disse para mim. A Renascer fez um culto lá em São Paulo. E eles fizeram 50 cultos num dia só. A Renascer fez. Fui tentar saber o que a Renascer tinha feito. Falei, isso aqui dá certo. Aqui em Peúna não tem televisão, não tem rádio, não tem internet, só tem o alto-falante do padre e não vai deixar usar. Então, para mim pregar, é bom que a gente pregue nas casas. Chamei os pastores, chamei o povo da igreja. E falei assim, eu preciso de 50 casas. Está aqui um papelzinho, vocês vão falar para os seus vizinhos e vocês vão me trazer 50 casas e nós vamos pregar nas casas. Você vai oferecer um culto na casa da pessoa. E o povo trouxe. Quando eu fui ver quanto eles tinham trazido, era a Soraya que mapeava isso, eles trouxeram 70 cultos.
Aí fiquei com um problema. Cadê os 70 obreiros que vão nas casas pregar a palavra de Deus? Aí eu estou lendo Números capítulo 11. Números 11 diz assim: e o Espírito saiu de Moisés e entrou sobre 70. Aí Vera participou disso. E eles profetizaram aquela vez. E depois não profetizaram mais. Você canta, você prega. Você é diácono, você prega. Você é professor de criança, você prega. E comecei a escolher os 70. Quem está aqui que foi um dos 70 do primeiro culto, levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não fui pregar, eu só organizava. A Lourdes foi. Eu lembro que a Bruna foi o primeiro como acompanhante da Lourdes. Depois nós soltamos a Bruna também. E para os mais medrosos eu falava assim: Deus, coloca uma casa de capeta lá em nome de Jesus, para ele ver a manifestação da glória de Deus. E aí o povo foi pregar. E o povo foi, irmãos. Aí eu sentei com eles, expliquei para eles assim, como que eles iam pregar. Preguei para eles, fiz o culto para eles, como se fosse numa casa. E eles foram pregar. E eles voltaram. Oh, meu Deus. Naquele dia, mais de 100 pessoas, eu tenho um livro que fala isso. Mais de 100 pessoas aceitaram Jesus. Pessoas voltaram para Cristo. Naquele dia, irmãos, mais de 400 pessoas foram visitadas nas suas casas. Aí a coisa pegou, porque aí cada um levou um líder. Aí eu pegava daquele líder que tinha treinado alguém, e aquele que tinha treinado alguém treinava outro. E eu lembro quando o seu marido, Vera, foi fazer o culto Zé. Foi um dos dias mais emocionantes, porque a cidade era pequena. A gente acabava os cultos, Alex e Karina, a gente saía da onde a gente estava e a gente vinha lá para a igreja. E eu falava assim: vamos contar vantagem. A coisa mais gostosa. Quem já jogou bola aqui? Jogou bola? Quem gostou de jogar bola, Felipe? Depois de você jogar bola, Roberto, gostoso depois de jogar bola, sabe o que é? É contar a vantagem. Eu jogava bola, eu gostava de sentar depois da risada, de tomar refrigerante, contar vantagem, estar de madrugada. E vamos contar vantagem. E o povo voltava para contar o que estava acontecendo, o que Deus tinha feito na casa. E uma daquelas noites, o Zé, a gente fez muitos cultos. Acho que não ficou uma casa sem culto. Tinha casa, irmãos, que a gente fazia o culto na frente e no fundo. Alguém viveu isso? Alguém viveu isso? Marcela viveu isso. Fazia Juliano na casa da Juliana e na casa da Vera. A Vera morava na fundo e a Juliana na frente. Fazia os cultos. Quando era pouca gente, juntava os dois, César. Era bonito de ver, era lindo. A Kombi ia lá para o Horto de Camaquã e ia soltando lá perto de Baté. De Baté não, é Itapé. E vinha buscando, trazendo assim as pessoas. Depois ia buscar, voltava. E a gente chegava e dobrava o joelho. Irmãos, e contava o que tinha acontecido. E passava lá onde estava a Soraya e falava assim: na minha casa 3 pessoas aceitaram Jesus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente dava testemunho. Era lindo. Isso fez a igreja fazer assim, ó. É que nem o Debacetim. É que nem pegar a pedra no chão e pegar o diamante no chão. É igual se o amor ainda é tudo. É igual, irmãos, qualquer coisa que você possa imaginar. A gente viveu esse tesouro escondido, essa riqueza encoberta. A igreja avançou, irmãos. A igreja bateu 1.200 pessoas. A gente chegou um dia a fazer 200 IPUNA, irmãos. 4. Piúna tem 1.300 casas, tem 1.300 residências. Uma noite eu fiquei doidão. Eu falei assim: nós vamos fazer 200 cultos simultâneos. 200, irmãos, aquela igreja encheu só de pessoas que foram saindo para as ruas e fazer os cultos, aquela alegria, e vinha trazer o testemunho. A igreja explodiu. A igreja cresceu tanto que isso me promoveu para Piracicaba, me promoveu para o estado. É o meu tesouro escondido. É o tesouro escondido da minha casa. Receba essa palavra hoje. E a noite era escura, irmãos. A noite era escura demais. Não entrou ninguém lá
na chuva para chegar até mim e falou assim: dá uma música sua, porque eu não tenho música, eu só tenho algumas coisas que Deus tem dado para mim. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. É no vaso de barro que o Senhor revela os seus tesouros escondidos e as suas riquezas encobertas. Eu quero que você creia, porque você precisa, Deus vai te dar. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer. Tu me fazes florescer no deserto E transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Olha para você ir embora para casa cheio de fé. Talvez, meu querido, tesouros escondidos vão ser dados para gente que nem nasceu ainda. Quantos anos Saul recebeu a palavra que ele seria rejeitado? Segundo ano. Quantos anos ele reinou? 40 anos. Tira para mim, Felipe, 2 para 40 tem quantos anos? 38 anos. Segura a revelação, segura o poder da palavra, guarda o poder da palavra. 2 Samuel capítulo 5 verso 4 e 5. 2 Samuel verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Samuel. Diz assim para a gente, ó. Chegou? 2 Samuel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar em Israel. E reinou 40 anos. Verso 5 diz assim para nós: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Volta ao versículo 4. Olha só, presta atenção. Da idade de 30 anos Davi começou a reinar. Presta lá. Então vamos lá. Quantos anos Saul tinha quando Deus... Quanto tempo de rei Saul tinha quando Deus falou para ele que ele ia perder o trono? 2. Quantos anos ele reinou? 40. 40 tira 2, 38. Davi não tinha nem nascido ainda, Pedro. E Deus já tinha falado: vou trocar o rei, e daqui a pouco eu vou achar um rei que vai descobrir um tesouro escondido no meio de uma escuridão, no meio de uma batalha. E quando Davi viu o gigante Golias que vinha chegando, ele falou assim: é o meu tesouro escondido. Vou dar uma pedrada nesse camarada aqui e ele vai cair por terra e eu vou triunfar. E aí seja o que Deus quiser. Eu vou derrubar o gigante só para casar com a filha do rei, só para ter recursos e só para ter também uma situação que a minha família não paga imposto. O Senhor falou assim: não tem outro homem que tem um coração igual ao seu, Davi. Você vai ser rei de Israel. Oh, meu querido, eu quero profetizar na sua vida. Não julgue a promessa demorada, porque o Senhor te faz florescer no deserto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ei, canta. Você na sua casa, você aqui. Oh, florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Agora com as suas mãos erguidas. Erguer a mão, mas se você não quiser, não tem problema. Só os que precisam de um tesouro escondido e de uma riqueza encoberta. Só os que vão lutar para que Deus traga uma revelação para você. Irmãos, pode ser, é na área que você atua. Para o Israel que está aqui na minha frente, é uma música, Israel. É uma música, não precisa de duas. Depois das demais, elas vão para frente. Hoje de manhã cantou aqui na nossa igreja o Marcelo Gonçalves. Irmãos,
Irmãos, eu não conheço nenhuma música do Marcelo Gonçalves estourada. Vocês conhecem? Não. Mas Deus vai dar para ele alguma coisa. E eu pedi no meio do culto que ele cantou assim: vejo o Senhor, vejo o Senhor. Você lembra dessa canção? Quem lembra dessa canção? Pouca gente. Eu não lembrava de quem era. É de Ron Kenoly. E ele falou assim: pastor, hoje Deus me deu uma... Eu já estava com uma ideia. Hoje é só a confirmação da ideia. Hoje a confirmação da ideia, porque eu estava pensando em gravar um tributo a Ron Kenoly. E quando o senhor falou isso, eu olhei para o meu guitarrista e falei assim: está vendo? Deus está confirmando com a gente aqui. Irmãos, o Michel Teló é bom cantor ou não? É bom, né, não é? Um dos melhores sanfoneiros do mundo aí. Mas que música do Teló tem sucesso? Só tem uma, que eu não vou nem falar. Só tem uma. Não tem duas. Não tem duas. Me dá a segunda. Me dá a segunda. Não tem. Entendeu? É uma música. Às vezes isso te faz promover. Querido, olha para mim. Em nome de Jesus. O que faz alguém ir tanto para frente? Por causa, na área que ele atua. Primeiro porque ele é bom. Primeiro porque ele é competente. Primeiro porque ele luta. Primeiro porque ele se esforça. Gênesis capítulo 36. Gênesis 36 fala de dois meninos ali. Eu tenho que gerar fé no seu coração. Você não pode desistir. Você tem que seguir em frente, meu querido. Você tem que ser bom naquilo que você faz. O teu nome vai vazar para as pessoas, irmãos. Como Deus já vazou muitos nomes por aí, vai vazar o teu nome também. Você pode dar um glória a Deus por isso. Olha só, Gênesis 36. Eu vou achar o versículo porque não está na minha programação. Gênesis 36. Tem um menino aqui, irmão, chamado Aná. Aná, em Gênesis 36. Sabe o que ele achou no deserto? Sabe o que ele encontrou no deserto? Olha só, verso 24. Estes são os filhos de Zibeão, Aís e Aná. Este é o Aná que achou no deserto. Ele achou no deserto as fontes termais, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Irmãos, esse camarada cuidava de jumento. Cuidar de jumento é fácil. Jumento empaca. Por isso eu sou uma ovelha. Se você fosse jumento, ovelha já dá trabalho. Imagina se a gente fosse outro tipo. Nós somos ovelhas. Cuidar de ovelha é uma bênção. E ele cuidava do jumento do pai no deserto. E ele quis mudar de vida. Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou caudas novas no deserto. Irmão, você pode ter certeza que ele criou um spa no deserto. E isso fez de Aná um príncipe. Continua lendo. Eu profetizo na sua vida. Hoje o Senhor te dá uma visão. Você está na presença. A arca está aqui. A glória está aqui. A tenda do encontro está aqui. Espírito Santo, traga uma ideia. Traga uma visão. Espírito Santo, dá uma direção. Espírito Santo, dirige os nossos passos. Espírito de Deus, se manifesta. Tu és o Deus que muda a nossa história. Deus, sobre cada um agora. Ó Pai, um start. Deus, em nome de Jesus, uma canção. Deus, em nome de Jesus, uma ideia no trabalho do teu servo. Deus, para mim eu preciso de revelação da palavra. Eu preciso ler um texto, entender o texto e traduzir o texto e gerar fé no coração do povo. Isso é o Espírito Santo que dá. Senhor, abençoa agora, no nome de Jesus, aonde os teus servos atuam, e dê para eles. Dá, Pai.